A graça e a paz a todos os alunos do nosso curso intensivo de teologia. Vamos dar início ao nosso estudo panorâmico do Evangelho de Lucas. Os evangelhos sinóticos enfocam de modo peculiar um aspecto da vida, ministério e obra de Jesus. Marcos destaca a pessoa de Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o Filho do Homem. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como o servo sofredor. Marcos se preocupa em mostrar que em Cristo se cumpre as profecias feitas por Isaías acerca do servo sofredor. Revela sua vida poderosa e fiel a Deus Pai, em meio ao sofrimento até a crucificação. Mateus demonstra que Jesus é o cumprimento da predição messiânica do Antigo Testamento. Ele é o rei legítimo de Israel. Ele é apresentado como o rei dos judeus. É mais que filho de Davi. Jesus é o Filho de Deus encarnado. Lucas quis apresentar a história biográfica e teológica do Evangelho e da igreja recém-formada, demonstrando que a graça de Deus, através de Jesus Cristo, não é privilégio só dos judeus, mas também da humanidade. Ele apresenta Jesus como o homem perfeito. Mas quem é Lucas? É interessante que, sozinho, Lucas apresenta 28% do conteúdo do Novo Testamento. Tem mais páginas no Novo Testamento que qualquer outro autor. Referência em Paulo são 3. Colossenses 4,14, Filemão 24, 2 Timóteo 4,11. Referências em Lucas e Atos. Lucas 1, de 1 a 4, Atos 1:1 e os textos que inclui o autor nós em Atos 16:10 a 17, 25 até o 21:19, 27:1 a 28, 27:1 até o 28:16. Há sugestões de que era irmão de Tito. Sugestões. E uma delas se encontra em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 22. Caso você tenha a Bíblia em mãos, você pode verificar conosco esse texto. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 22. Com ele enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser diligente, e agora muito mais diligente ainda, pela muita confiança que em vós tem. Então aqui esse outro irmão supostamente seria Lucas, que no caso seria irmão de Tito. Outra posição diz que era escravo médico do rico Teófilo, liberto, assim que este se converteu. Lucas possivelmente era gentio. Isso fica claro no texto de Colossenses capítulo 4, versículo 10 a 14. Colossenses 4, 10 a 14. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão. São estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós, em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhes dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Então aqui é a citação de Colossenses acerca de Lucas. Então, descreve os habitantes de Malta como bárbaros, maneira de falar de gentio e não de judeu. A maioria pensa que ele nasceu em Antioquia. A tradição diz que era solteiro e viveu até 84 anos. Lucas era médico, conforme aí Lucas 4,14, ele era um médico amado. Paulo o chamava então de médico amado, uma forma carinhosa de Paulo se dirigir a ele. Ele escreveu o Evangelho antes de Atos
Isso está claro no capítulo 1, versículo 1 do livro de Atos. Os eventos relatados em Atos terminaram em 62 d.C. A ideia de que Lucas usou Joséfo, que viveu por volta do ano 93 d.C., forçaria a data até 100 d.C. Lucas escreveu o Evangelho entre 59 a 61 d.C. O modo de escrever de Lucas é muito interessante. Ele fez uma investigação acurada. Usou várias fontes. Marcos, que do alemão Kelly, ou seja, fonte. Fez contato com discípulos e com famílias de Maria e João Batista. Há várias referências à corte de Herodes, no capítulo 3, versículo 1 e 19, capítulo 8, versículo 3, 13, 31, 23, 7 a 12, Atos 12, 21 a 23, 13, 1, 25, 13. Ele compôs o livro em Cesareia, ou Roma, mais provável que tenha sido em Cesareia. Teófilo é o destinatário, mas escreveu o Evangelho com a intenção de que fosse divulgado. Teve contato com Paulo, como é reconhecido pelos pais da igreja. A palavra fé aparece 11 vezes em Lucas e 15 vezes em Atos, enquanto que em Marcos aparece 5 vezes, em Mateus 8 vezes e nenhuma em João. Graça aparece 8 vezes em Lucas e 17 em Atos. Não aparece em Mateus ou Marcos e em João 3 vezes. Lucas tem uma capacidade de pintar quadros com palavras, como um artista. A erudição, mostrada pelo vocabulário extenso, tem 250 palavras em Lucas e 500 em Atos, não usadas no resto do Novo Testamento. São palavras inéditas, que Lucas faz uso delas para dar esclarecimento acerca das coisas que ele quer contar. Mostra-se profundamente interessado na vida humana, inclusive a vida de Jesus. Dá importância aos gentios. Ele explica sobre localidades, trata da genealogia, remonta até Adão, situa os eventos em relação ao que passa no Império, omite palavras aramaicas como Abba, Osana, Messias, Emanuel ou Rabino. Acrescenta imundo aos demônios. Para os gregos eram espíritos bons. Para os judeus, entretanto, todos eram maus. Faz 20 citações do Antigo Testamento, sempre da Septuaginta. Ele também é universalista, no sentido de que o Evangelho é para todos. Para os samaritanos, conforme ele deixa claro no capítulo 9, 54 e 55, capítulo 10, 33 e capítulo 17, 17. Mas também é para os gentios, no capítulo 2, versículo 32, capítulo 3, 6 e 38, no capítulo 4, de 25 a 27, capítulo 7, de 1 a 10, capítulo 13, 29, capítulo 24, 47, e naturalmente também é para os judeus. Lucas fala muito de pecadores, pobres e marginalizados. Você pode, por exemplo, observar a citação da conversão de Zaqueu em 19, de 1 a 10. Agora, quais são os propósitos do Evangelho de Lucas? Ele está interessado em informar Teófilo e confirmar a sua fé, de acordo com Lucas capítulo 1 a 4 e Atos 1. Outros, por detrás do prólogo. Está interessado em historiar o começo do cristianismo. Isso ele deixa claro no capítulo 1, versículo 1. Mostra como a mensagem estreita e nacionalista para Israel tornou-se universal para a igreja e o mundo. Teria também propósito evangelístico. Ele queria mostrar às autoridades de Roma que o cristianismo não ameaçava a boa ordem do império. Isso é um aspecto apologético do seu evangelho. Então Lucas, ele se apresenta como sendo, antes de tudo, um historiador, mas também ele é um teólogo. Ele mostra a extensão do evangelho. O evangelho não é mais somente para os judeus. Agora, o evangelho alcança uma perspectiva universal, também se dirigindo a todas as nações da terra. Mas o evangelho também tem temas principais e algumas peculiaridades. Mas nós vamos ver isso no nosso próximo encontro, porque nós vamos ficando por aqui e desejamos a você uma vida abençoada debaixo da graça de Deus. Que Deus o abençoe, que Deus o guarde, que Deus o prospere, que seu ministério seja uma bênção
debaixo da graça e do poder do Altíssimo. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.